Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, estamos todo mundo de quarentena, né? Agora tem que todo mundo trabalhar de casa. Então, vamos nessa. Eu montei um vídeo porque eu tava com muita saudade de vocês, não teve jeito. Eu nunca fiz isso também, então não sei direito como que vai ser. Depois vocês me passam um feedback se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tá bom? Bom, vamos lá. O que eu pensei em fazer? Passar uma aulinha para vocês, um resumo básico de algumas coisas importantes sobre as doenças que a gente está estudando, tá? Eu acho que talvez pelos slides, eu sei que vocês têm internet, hoje em dia é tudo muito fácil informação, mas às vezes fica uma lacuna do que eu espero de vocês e aí vocês ficam inseguros, com medo, tudo isso na prova, o que pode cair, né? Então eu quero deixar vocês tranquilos. E para isso eu tentei fazer esse videozinho. Vou tentar agora, né? Fazer esse videozinho. Não tenho muita experiência, não sei mexer muito com essas coisas, mas vamos lá, vocês me ajudam também, tá bom? Vai dar tudo certo. Não pode sair de casa mesmo. Bom, o nosso tema da nossa aula, desse vídeo de hoje agora, é da leptospirose, né? Que é o que a gente ia estudar primeiro. Leptospirose, ela é uma doença muito importante no Brasil. Ela acontece no mundo desde há muito tempo, desde a época de Hipócrates. Mas no Brasil ela tomou uma grande importância devido à falta de saneamento básico que a gente tem aqui. Com as enchentes, a gente tem mais leptospirose do que em outros locais que não tem tanto. Bom, mas o que é leptospirose? É uma zoonose bacteriana causada por um gênero Leptospira, que é uma bactéria em formato de espiral. Essa bactéria, ela vai ter vários sorovares, que seriam como se fossem as espécies, vários tipos de leptospira. Não existe um só, existem várias leptospiras que podem nos deixar doentes. Algumas deixam a gente doente, outras não deixam a gente doente, tá? Então, isso é importante a gente saber, porque o principal reservatório dessa doença é o rato. E o rato, ele também pode ficar doente por leptospira. Só que não por todos os tipos, ele é super resistente à maior parte dos tipos de leptospira. Então, ele vai ser um bom reservatório, porque ele transmite com facilidade e ele demora para morrer. Então, ele vai transmitindo, às vezes, por quase toda a vida dele, o gênero dessa bactéria. Quando ele fica doente, às vezes ele chega a demorar 2 anos para morrer da doença, o que é quase toda a vida dele, né? Ratos vivem pouco, roedores vivem pouco. O principal tipo de rato é o rato de esgoto. Então, é o rato que a gente tem aqui nos grandes centros urbanos. Estamos, então, totalmente vulneráveis a isso, tá? E nós, humanos, somos susceptíveis, assim como os nossos cães também são. É muito importante a gente lembrar disso, porque às vezes a gente atende animais com leptospirose e a gente precisa ter a nossa própria prevenção, usar luva, tomar os devidos cuidados com seringa e tudo mais. Bom, a leptospira, ela é uma bactéria em formato de espiral. Então ela tem alguns mecanismos, ela é diferente de outras bactérias. Existe uma relação muito importante da água de enchente, tá? É muito mais fácil a gente adquirir leptospirose com água de enchente. Por quê? Como assim? A leptospira ela se aproveita dessa pele que fica encharcada e isso ajuda ela a penetrar na nossa pele. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a água da enchente ela está totalmente contaminada. Ela vem direto do esgoto, que é onde os ratos moram. Quando sobe essa água, essa urina fica toda diluída ali e sobe um monte de urina de rato junto com essa água e acaba entrando pela nossa pele. Mas a gente também pode pegar a leptospirose com a pele sem água de enchente. Né? E existe uma lenda de que somente com a pele lesionada é que a gente vai pegar a leptospirose, mas não é bem assim. A gente pode pegar a leptospirose, inclusive com a pele íntegra. A leptospira ela tem 3 mecanismos de ação que facilitam a penetração dela na pele íntegra. O que é?
ela produz hialuronidase, que é uma enzima que destrói o cemento intercelular. Então é como se ela abrisse um caminho, aquela substância que gruda uma célula na outra, ela tira isso, ela quebra, então ela consegue entrar, passar por uma célula, entre uma célula e outra. Ela também possui enzimas lipolíticas, ou seja, a gordura, o sebo natural que a gente tem na pele, ela também quebra. E isso facilita a penetração dela. E outro mecanismo que ela tem é o movimento de saca-rolha, né? Peraí. Ai. É o movimento de saca-rolha. Então ela consegue ir em espiral, igual tirar rolha de um vinho, vai abrir um vinho. Como que é mais fácil? Com o saca-rolha. Alguém já tentou tirar a rolha do vinho sem o saca-rolha? Você bebe rolha de dentro do vinho, porque a gente destrói a rolha e não consegue arrancar ela de lá. Porque é muito mais fácil a gente ir penetrando com o saca-rolha. E é exatamente esse movimento que a leptospira faz para entrar na nossa pele íntegra, tá? Então é possível a gente se contaminar em consultório mesmo a gente não tendo nenhum machucado nas mãos e nos braços. E meninas, vamos lembrar que a gente faz as unhas e cutícula. Às vezes a gente dá umas cortadinhas, então a gente tá sempre com a mão mais fragilizada, e a mão é o primeiro lugar. Então não se deem não creiam-se imunes, porque a gente pode pegar, mesmo que não tenha nada, e a gente tá sempre fazendo a unha, então tá sempre fragilizada. Ah, mas é pouquinho assim? É pouquinho assim. A minha irmã pegou assim, tá? Ela fez a cutícula do pé, entrou um pouquinho de água na bota dela e ela pegou leptospirose. Em aula eu sempre trago 2 casos clínicos, um é o da minha irmã e outro do meu tio. Ambos pegaram leptospirose. Leptospirose em níveis diferentes. Isso porque, além dessa transmissão, a leptospira, ela pode causar enfermidades em gravidades diferentes. Então tem pessoas que vão desenvolver a doença muito forte, tá? E tem pessoas que vão ter só dor no corpo, dor de cabeça e febre, tá? Febre no corpo, dor de cabeça. É o que vai ter. Foi a minha irmã, ela teve a moderada. Ela estava voltando do serviço, ela também dava aula, estava voltando, estava de moto, entrou água de corredeira, assim, estava começando a querer chover, e ela pôs o pé no chão e entrou um pouquinho de água pela bota dela. O tempo dela chegar em casa foi o tempo da contaminação. Ela tinha feito a unha do pé, então foi mais rápido. E aí, um tempo depois, já vou falar do período de incubação, ela começou a vomitar muito, de repente. Ela vomitava muito, teve que ir para o hospital carregada, que já não conseguia ficar de pé. E, e lá já diagnosticou, ela contou que teve esse evento, né? E aí já diagnosticou. O meu tio não teve a mesma sorte. Ele já ficou muito mal de leptospirose e ele chegou aí a óbito da doença. E isso foi faz 2 anos. Então é uma doença real nos nossos dias. A gente não, às vezes a gente pensa que são doenças que aconteciam lá no passado, mas não é. Ainda existe hoje, tá? Bom, então, como que é o período de incubação, os sinais e sintomas? Uma vez que a pessoa entra em contato com o agente, ela pode ficar de 2, 3 dias até 30 dias no período de incubação. 30 dias pode ser, mas não é o mais comum. Geralmente a pessoa fica cerca de 15 dias no período de incubação, tá? Então ela entra em contato 15 dias, uma semana, 15 dias depois ela começa a apresentar os sintomas. Sintomas iniciais, sintomas básicos, febre, dor no corpo, dor de cabeça. E os sintomas moderados, febre, dor no corpo, dor de cabeça, mais vômito, diarreia, alterações gástricas no geral. Tá? Às vezes já até começa com a icterícia, que é um dos principais sintomas que a gente vê em cães. E os sintomas graves, febre, dor no corpo, dor de cabeça, icterícia, vômito, diarreia, e aí a pessoa começa a ter uma insuficiência renal aguda. Então o rim começa a parar, o fígado começa a parar, então a pessoa vai ter a icterícia e ela vai ter uma alteração absurda das funções renais e hepáticas. A urina começa a ficar com cor de Coca-Cola, então começa a ficar extremamente escura aquela urina.
porque tá misturando sangue e, e outras substâncias ali na urina, né? Mas ela começa a parar de produzir urina. Então, lentamente ela vai... Lentamente não, é rápido até. Ela vai parando de produzir urina até que ela entra em anúria. Aí a situação já tá bem feia. Um cão, quando chega no consultório em anúria, dificilmente vai sobreviver. Aliás, um cão com leptospirose dificilmente vai sobreviver. É muito difícil a gente conseguir salvar. Porque os proprietários, eles tardam muito. Então, chega pra gente, o animal já tá num estado, já tá amarelo, já tá num quadro bem avançado. Então, é difícil. Então, e eles vêm vomitando bastante, com bastante diarreia também, uma diarreia hemorrágica, uma hematoquesia mesmo, ou uma melena. É um cheiro bem forte, dá bastante dó desses bichinhos quando eles chegam pra gente assim. É importante lembrar que na V10 tem vacina. A V10 ela inclui a vacina de leptospirose, tá? A V10 ela tem alguns tipos de leptospirose, inclusive não é um só, é alguns tipos de leptospirose. Só que o animal que é vacinado, mesmo assim, ele pode pegar doença, porque não são todos, existem mais de 300 tipos de leptospira. E a vacina ela pega 4 ou 5, depende se é V10, se é V11. A diferença entre elas é um tipo a mais de leptospira. Então, mesmo o animal vacinado, ele pode adquirir a doença. E o proprietário é importante saber disso. E existe reforço só para a leptospira, já que a imunidade ela dura cerca de 6 meses apenas. Então, uma vez que a gente vacina, o animal vai estar protegido contra parvovirose, sinomose, essas daí duram 1 ano, mas leptospirose dura apenas 6 meses. Então, animais que fazem parte do grupo de risco, eles devem receber um reforço dentro de 6 meses apenas para leptospirose. Tá? Essa vacina também existe, é pouco divulgada, mas ela existe. Tá? Então, se você mora num lugar onde tem muita enchente, onde o seu cão ele frequenta águas pluviais, ele frequenta locais onde tem muito rato, ou ele caça rato, porque tem cachorro que é maloqueiro, eles gostam dessas coisas. É importante você vacinar seu cachorro, tá? Fazer o reforço dele. E como que faz o diagnóstico? O diagnóstico ele vai ser feito com sorologia. Tá? Existe PCR, o PCR ele ainda não é tão utilizado para leptospira, geralmente utiliza-se a sorologia, tá? Dá para fazer cultura de urina também, às vezes consegue encontrar, mas não é tão simples assim. A sorologia hoje é o que é utilizado com com muito mais, tá? E é isso. Aí faz o diagnóstico, o tratamento é com antibióticos, tem que ter um tratamento de suporte em casos graves bem importante, tá? Então essa pessoa fica internada. Cães já chegam pra gente grave, tá? Então eles têm que ficar internados, não conseguem fazer um tratamento. E é muito importante ter um cuidado muito grande na limpeza dessa baia. E se o proprietário tiver que levar para casa, ele ser orientado sobre como se prevenir. Então usar luva, não deixar tentar evitar que esse animal fique fazendo xixi no quintal, porque esse xixi pode transmitir. Se for lavar o quintal, tem que lavar o quintal com bota, não ir lavar o quintal de chinelo. São animais que ficam muito prostrados, né? Então tem que usar luva para manipular ele, porque ele pode chegar a fazer xixi ali mesmo, vai ter que limpar ele toda hora. Então é muito importante isso de um cuidado desse proprietário, ele ser devidamente orientado sobre higiene mesmo, higiene e evitar tocar, tá? A transmissão também pode ser pelo leite. Então isso é importante para grandes animais, então bovinos, é importante a gente lembrar da transmissão pelo leite. Porcos também podem transmitir. Os principais aí que vão participar dessa transmissão são roedores, suínos, bovinos e cães. Tá? E gatos? Gatos não, eles não têm importância na transmissão de leptospirose. Por muitos anos acreditava-se que eles nem tinham leptospirose. Só que hoje em dia a gente sabe que eles têm a bactéria, eles podem ter a bactéria se eles apresentam doença de uma forma totalmente diferente do que